Olá, sou Meire J. Costa e vocês que me acompanham aí no canal sabem que eu tô passando um períodozinho meio complicado porque eu tô me recuperando dessa torção, né, no tornozelo, onde eu fui obrigada a fazer uma cirurgia, colocar placa, parafuso. Acho que acharam que eu tinha pouco parafuso, resolveram botar uns parafusos aí a mais para afrouxar, né? E é assim, tô nesse período de repouso absoluto, já tem 21 dias que eu fiz a cirurgia, hoje estou fazendo 20 dias. E é muito chatinho. Então, assim, a gente, por mais que você tenha toda uma estrutura espiritual, que você tenha todo um equilíbrio, né, emocional, espiritual, para enfrentar situações difíceis, porque nós que temos essa facilidade de sair do corpo, a gente tem uma visão diferente mesmo do mundo. E até isso modifica a forma como a gente vê as coisas que acontecem do lado de cá. Mas mesmo assim a gente está encarnado. Então tem aqueles diazinhos que você está um pouquinho mais jururu. E aí é onde entra o grande barato da projeção astral na minha vida. Sabe? Porque são nesses dias que as coisas estão para baixo que eu agradeço cada vez mais eu ter essa facilidade de sair do corpo e ter a oportunidade de conversar com seres, né, com consciências que do lado de lá, que estão do lado de lá, são amigos que gostam de me ajudar, então me dão conselhos e fazer bater esse papo de uma forma natural, né, para que eu possa vivenciar as coisas que eu tenho para vivenciar aqui da melhor forma possível. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, mas eu não consigo sair do corpo. Mas pode ter certeza que se você não sai do corpo e você é bem conectado, se você não está ainda nesse ponto de estado vibracional, de condição vibracional para sair do seu corpo lúcido, mas se você for uma pessoa muito bem conectada com a galera do lado de lá, eles vão dar um jeitinho de você receber esses conselhos através de um amigo, eles intuem, sabe, as pessoas para falar pra gente aquilo que a gente precisa ouvir. A ferramenta que eles encontram para falar comigo é através da projeção, porque eu tenho essa facilidade. Mas talvez se eu não tivesse, eles encontrariam outras formas para conversar comigo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Mas, assim, eu fico sempre querendo que todo mundo consiga sair, porque fica... às vezes, eu acho que isso, de certa forma, conforta, além de confortar o meu coração, né, nesse momento, daquilo que eu estou passando, me dá cada vez mais a certeza de que a gente é muito mais do que só esse plano físico. É lógico que a espiritualidade pode utilizar pessoas para vir conversar conosco, né? Como os amigos, do jeito que eu falei. De repente chega um amigo para você e ele é intuído e ele dá a resposta de toda aquela tua aflição. Mas quando a gente vai do lado de lá e consegue trazer essas informações para o lado de cá, assim, muito nítidas, muito vívidas, né? Dentro de tudo aquilo que você está passando, vem as explicações, aí só surge duas alternativas. Ou você realmente traz isso tudo dentro de você, e o que te torna ainda, assim, de repente te dá uma força para você seguir na vida. Mesmo que eu fosse completamente, eu não acredito, totalmente cética. Isso aí é besteira, isso é coisa da minha mente. Mas ainda que fosse coisa da minha mente, eu ia dizer, caramba, então a minha mente é muito legal comigo. Ela pode me ajudar nos momentos difíceis, né, de aflição. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho essa capacidade dentro de mim. Isso também me ajudaria. Mas como eu não sou cética, né, até porque outras formas de provas que eu já tive disso não ser coisa da minha mente, e sim uma realidade que eu vivo em outro plano, isso me dá também um plus de eu falar, não, poxa, a vida não é só isso que a gente está vivendo aqui, ela continua. Então, por isso eu falo tanto de projeção para vocês, porque eu quero que, de repente, você tenha essas experiências, mas não se toca, que é uma projeção da consciência, uma experiência extracorpórea, né? Muitas pessoas acham que são sonhos só, e não dão a devida importância que deveriam dar, porque é um canal de comunicação com o lado de lá. Então, eu hoje estava meio jururuzinha, e eu tô tomando muito analgésico, então tem me ajudado a dar uma relaxada também, né? Porque esse processo é meio dolorosozinho. E
Nunca sei se é doloroso ou dolorido. Mas tudo bem. Aí, quando eu paro é porque o cérebro está pensando, tic-tac, estão discutindo aqui. E aí, o que aconteceu? Numa das minhas cochiladas, que eu olhei pelo relógio, porque eu tomei um remédio e acordei 1h30 depois. Eu dei uma cochilada de 1h30. Então, eu sei que foi durante 1h30 que eu estive fora. Foi muito interessante essa minha saída, porque eu tive a oportunidade de conversar com o meu mentor, que mais uma vez eu trouxe a informação que ele usa tênis, porque eu fiquei lado a lado com ele conversando, um bate-papo bem bacana, né? Onde ele foi me explicando tudo isso que eu tô passando, eu acho que às vezes, sabe o que acontece, gente? A gente tem que ser humilde, é verdade, a gente tem que ter uma dose de humildade, a gente não pode ser arrogante, a gente tem que transmitir aquilo que a gente sabe de uma forma leve, mas a gente também não pode ser muito, você ter uma baixa autoestima e você não dá importância devida ao seu valor. Isso acontece às vezes muito comigo, sabe? Acho que é um processo, porque quando a gente encarna, a gente passa por esse período de adaptação de personalidade, da sua essência para essa personalidade que você vai exercer aqui. E diversos fatores, às vezes, fazem com que a sua verdadeira essência fique um pouco contaminada ou intoxicada com algumas coisas externas que vão sendo colocadas nessa personalidade. Então, acho que isso fizeram com que eu tivesse um pouco de baixa autoestima e muitas vezes não me valorizo. E o que foi mostrado é que cada vez mais eu preciso tomar conta de mim como uma peça importante, porque eu sou veículo de comunicação da espiritualidade. E tem horas que eu acho que isso é bobagem, sabe? Que eu digo, não é nada disso, é a danada da excesso de modéstia, e não é falsa modéstia, não. Isso quem me conhece vê que às vezes eu superestimo aquilo que realmente o meu posicionamento dentro da engrenagem, porque hoje, assim como outros amigos que são veículos de comunicação, eu vejo da importância da gente nesse processo, nesse momento de transição planetária. O que foi, além do papo, foi um papo comum, assim, eu conversando com ele, de boa, aqui no meu quarto. Coitadinho, o bichinho fez um esforço danado para poder se adensar bem para chegar aqui. E geralmente a gente sai, quando a gente sai em projeção, que a gente consegue se encontrar com os nossos mentores, consciências um pouco mais, que estão vibrando mais sutilmente, a gente vai para dimensões superiores. Quando a gente está muito próximo aqui, eu acho que ele quis poupar a minha caminhada, que ele viu que o meu pé não está muito bom, e disse, vamos bater um papinho aqui mesmo. Então, foi assim, um bate-papo bem como um amigo mesmo, né? E que veio mostrar todo o meu processo, a minha invigilância, por isso que aconteceu, e o que nós estamos passando no planeta, que eu acho importante agora dividir com vocês. Quanto à minha invigilância, o que aconteceu, isso aí é papo pessoal. Eu acho que eu já entendi bem o recado, que cada vez mais você que tem esse papel de trazer informação para as pessoas, a gente que tem um canal, a gente que tem um veículo de comunicação, os pastores, os padres, as pessoas que falam em geral, né? Até mesmo alguns artistas, tudo, nós temos que se policiar muito, muito, para que a gente esteja sempre conectado com a galera boa, para ser protegido. E eles nos protegem através das intuições. E quando a gente dá uma deslizada, quando a gente, de repente, abre uma brecha, seja lá por qual for o motivo, a espiritualidade negativa que nos ronda aproveita aquele momento para atrapalhar nosso caminho, puxando o nosso tapete, literalmente, às vezes eu dando um empurrão, tá? Então é preciso que você que faz um trabalho, às vezes um terapeuta holístico, uma pessoa que trata das pessoas, que cuida, né? Você que tem um espaço um pouquinho maior na engrenagem, que não quer dizer todos nós somos importantes, todas as pecinhas da engrenagem são importantes nesse momento, mas algumas são peças que fazem elo de ligação, né? de umas peças com outras. Então são um pouquinho mais larguinhas, um pouquinho mais robustas, para poder fazer com que uma engrenagem se ligue à outra para fazer a roda toda girar, tá? Então, algumas pessoas precisam realmente, nesse momento, ter um cuidado maior.
Nós estamos num momento único do nosso planeta, aonde nós já deveríamos, todo esse nosso processo de evolução, isso tudo que vem acontecendo naturalmente, e às vezes a gente fala assim, mas isso já acontecia há algum tempo, já acontecia, mas a coisa agora está sendo mais acelerada pelo processo natural mesmo, sabe? Vibração, o astro aí que está passando perto de nós está se aproximando, e o que está chegando próximo, cada vez está mais próximo, está interferindo na frequência do planeta, está interferindo no campo eletromagnético do planeta, isso cada vez mais rápido, e não tem espiritualidade nem evoluidíssima, nem menos, que possa interferir nisso. É processo natural, sabe? O que eles podem fazer é se comunicar conosco, nos auxiliar, por quê? Alguma dessas consciências, elas vêm de outros planetas, trazer informações dessa situação que eles já passaram no planeta deles. Então, eles vêm para nos auxiliar, mas eles não têm como alterar, retardar isso. E a gente está num momento que, de certa forma, está acontecendo bacana para a gente, porque eu já tive relatos de que isso aconteceu em planetas que não estavam no estágio que nós estamos, de nível consciencial e de tecnologia. A gente reclama da Terra, né? Olha, meu amigo hoje falou muito isso para mim. Até porque, como eu estava jururu, quando eu estou jururu, eu falo mal desse planeta, sabe? Digo, caramba, meu Deus, nível de consciência das pessoas, não sei o que ele... Com todas as palavras, gente, eles calma, Meire. Existem planetas aí que já passaram por esse tipo de coisa que vocês estão passando agora, numa situação muito pior. Hoje em dia nós estamos literalmente, energeticamente e fisicamente conectados numa rede. Nós temos essa rede trabalhando de forma que hoje eu falo aqui para vocês, eu vou colocar esse vídeo daqui a pouco no canal, e uma pessoa que está lá do outro lado do planeta vai me assistir e vai receber essa informação. Isso é único no momento que a gente está passando. O nosso planeta já passou por momentos de outros tipos de transição, porque essa transição, de certa forma, ela é cíclica, tá? E sendo que nós não tínhamos todo esse poder de conexão que nós temos hoje. Hoje nós temos essa condição de nos conectarmos. E energeticamente, nós estamos também passando por um período que toda a coletividade, todo o nosso pensamento coletivo, a maioria do planeta está voltado para a sua evolução. Com essa coisa da internet, do conhecimento da informação ser difundido, a gente pode achar que não, que ainda tem muita gente aí que não liga para espiritual, ou não acredita, só que isso é informação do meu mentor e da espiritualidade. A maioria do planeta liga sim. Nós estamos conectados nessa rede, isso está fazendo com que cada vez mais a gente evolua. Evolua no sentido da gente desenvolver nossos sentidos, da gente desenvolver nossa percepção, de aumentar a nossa capacidade de comunicação com quem está do outro plano. Mas para isso a gente precisa perder o medo. A gente precisa perder o medo, mas não é um medo só de ver espírito, de se comunicar com ET, não. É um medo de tudo. E o medo, o que faz a gente ter medo, justamente é o desconhecimento das coisas. Então, quanto mais a gente falar sobre que existe essa outra energia, que nós somos energia, que isso tudo é uma coisa natural, quanto mais a gente falar dos fenômenos, né, que acometem isso, tirar o lado sobrenatural e trazer informação para as pessoas, menos medo todo mundo vai sentir. E isso vai limpando a psicosfera do planeta de forma que é uma roda. Quanto mais a gente vai limpando, mais informação vai chegando e a gente vai tendo conhecimentos tecnológicos também. Gente, dito pelo meu mentor, o nosso planeta é um planeta muito diferente de tudo que tem lá fora. Eles conseguiram formar aqui, nós formamos uma espécie de indivíduos semelhantes, nós somos semelhantes, porém não somos iguais. Isso nos difere fisicamente
internamente. Em outros planetas a gente vê muitas espécies que são iguaizinhas. Você olha, tem tudo a mesma característica física. Eles não têm essa diferenciação toda que nós temos, porque nós somos híbridos. Então são pouquíssimos planetas que conseguiu formar essa raça vira-lata que nós somos, né? Providos de emoção, que quando a gente fala que emoção é uma coisa ruim, que tem que perder, os planetas onde não tem emoção, eles são mais evoluídos, sim. Eles têm alguns, né, que já conseguiram alcançar um nível evolucional de, vamos dizer, da energia que a gente chama o amor, tá? Que são mais solidários, mais altruístas. Só que eles são quase que, eles são tão etéreos, tão suaves, que é tudo aquilo muito, para a gente, seria, para nossa essência que já experienciou passar por um planeta como o planeta Terra, aquilo se torna enfadonho até. Sabe aquela coisa do céu que fica todo mundo só tocando harpa? Pois é, existem planetas que as pessoas elas não têm emoção, mas não é que não tenham emoção no sentido de serem frias, de não terem empatia, de não se importarem com o outro. Elas se importam, só que elas não têm a carga emotiva que nós temos. A carga emotiva, ela nos diferencia desses outros seres, a maioria dos seres lá de fora que nos auxiliam, principalmente os evoluídos, só volto a falar. Mas a gente ainda precisa ajustar essa emoção. A gente precisa, essa mistura de raças fez com que aparecesse esse padrão comportamental chamado emoção, né? Que é esse trabalho energético de vários chakras que nós temos, porque na verdade, a gente volta a lembrar, nós somos híbridos, somos misturas de várias raças. Então, cada raça veio e trouxe um pouquinho para nós, o que fez que nos formássemos esse composto energético, esse nosso corpo energético com todos esses chakras. Nós temos chakras que alguns animais possuem aqui. Então, é a mesma coisa, só para que vocês possam entender mais ou menos, tem animais que não têm os chakras que nós temos aqui, só aqui nesse planeta. Então, a mesma coisa aconteceu quando nós fomos formados. Alguns chakras nós herdamos de alguns ancestrais nossos, né, de uma dessas raças. Então, nós somos uma raça muito interessante para quem está lá de fora, mas nós precisamos de ajustes, sabe? São aqueles efeitos colaterais, a gente precisa só ajustar tudo isso. E no momento que nós perdermos esse medo, nos conectarmos, ajustarmos os nossos sentidos para conseguirmos nos conectar diretamente com a espiritualidade do outro lado, e sempre quando eu falo espiritualidade é para que as pessoas possam alcançar, com os seres que vibram em outras dimensões. Quando a gente conseguir essa comunicação com eles, gente, a humanidade será outra. Só que a gente precisa ter todo mundo uma consciência mais ética, e isso a gente vai pegando com o lado bom da galera, para que nós possamos utilizar todas essas ferramentas de uma forma bacana. Porque senão a gente também tem a galera negativa que vai usar tudo isso também para transformar em coisas tirando proveito próprio. Não é fácil. É por isso que quando eu fico meio jururu, eu digo, caramba, o que eu vim fazer aqui? Né? Mas depois desse trabalho todo que eu tenho feito, quanto eu tenho conversado com tanta gente, trazido tanta palavra para tanta gente, eu sei que algo eu vim fazer aqui. E não é me desesperar num momento assim, né? Entrar em parafuso, porque dei bobeada, porque eu sei a minha responsabilidade e aí também me pesa, sabe? Aquela coisa de dizer, caramba, eu dei mole, não podia estar dando mole, mas eu não posso me desesperar. E isso eu tenho que passar para vocês, que a gente vai dar mole, a gente está aqui, então de vez em quando a gente vai dar mole, mas a gente tem que saber lidar com essa situação e consertar isso para que a gente não dê mole de novo, porque somos peças importantes em todo o processo. E volto a falar, né? Com isso eu não estou me sentindo o último biscoito do pacote, ou bolacha, né? Não é isso, não. É que realmente nós que fazemos esse trabalho de comunicação somos muito atacados mesmo. A espiritualidade do lado de lá está negativa, eles estão sentindo
que estão perdendo, porque é esse momento que a gente está vivenciando no planeta. Volta de novo, eu estou repetindo muito porque é o que o meu mentor passou pra caramba nessa nossa projeção agora à tarde. É um momento único do planeta, aonde é a oportunidade da gente levar essa comunicação para mais pessoas, levar essa informação. E de repente uma pessoa pode ouvir, isso é balela, mas daqui a pouco aquilo que eu falei, que ela ouviu por um acaso, vai fazer com que ela procure se informar, às vezes não comigo, que pode... mulher confusa, não fala coisa com coisa, mas encontra uma outra pessoa mais afinada com ele, que vai fazer ele despertar também. E a espiritualidade está ficando negativa, está ficando preocupada com isso, né? Quanto mais pessoas levarem informação para outras pessoas, é menos oportunidade para eles manterem tudo abafadinho. Então, a gente precisa se cuidar mesmo nesse momento, sabe? O vigiar e orar que Jesus falou lá atrás, ele sabia que ia chegar um momento que a gente precisaria disso. E aqueles que estão levando a palavra dele, quando eu falo a palavra dele, não é só a palavra de Jesus, tá? É a palavra daqueles que vieram aqui para alavancar a nossa consciência. A gente fala mais Jesus porque daqui no Ocidente somos cristãos e tal, mas tiveram outros aqui no planeta também trazendo a mesma mensagem que ele, da mesma forma amorosa, e também não entendemos do mesmo jeito, né? Então, mas com certeza também alertaram, porque essas consciências mais evoluídas que passaram por aqui, elas tinham uma noção de que isso aconteceria. Isso não é previsão de futuro, é conhecimento de tecnologia que eles trazem. Eles sabem precisar em quanto tempo o planeta vai passar um orbe que vai alterar todo o seu campo eletromagnético. Então, isso é normal, tá? Então, assim, o papo que eu tive com ele foi de tranquilizar com relação a tudo isso que a gente está passando, a gente se cuidar cada vez mais. Eu achei legal, eu gravei uns shortzinhos aí durante o dia, falando até antes mesmo de conversar com ele, das questões assim de eletromagneticamente, como nós que temos essa capacidade, a gente fala, quem é projetor também, a gente é diferente, então a gente precisa se policiar. Você que caiu nessas características aí que eu falei, que até isso eu conversei com ele. Engraçado, gravei o short e depois ainda falei para ele, né, no meio do nosso papo lá. Quando eu tô muito nervosa, quando eu tô angustiada, quando eu não tô legal, eu vou, às vezes, acender uma lâmpada e a lâmpada, puf, explode, sabe? Explode mesmo. Então, isso aí é bioeletricidade. A gente sabe que a eletricidade não é conduzida só através dos cabos, né? Ela é conduzida pelo ar também. E ainda não estudaram isso, mas no momento que você está trabalhando com os seus chakras mais baixos, quando eu falo é chakra umbilical, chakra básico, que você está numa determinada frequência emocional, né? Você está produzindo, todo o teu corpo está trabalhando dentro daquela frequência e você começa a produzir uma carga mais forte da tua bioeletricidade, talvez mais carregada de elétrons, tá? E aí, no momento que você vai ligar um aparelho, que você aciona o circuito elétrico daquele aparelho, você também joga um pouco mais de carga, como se você ligasse um aparelho 110 numa tomada 220. Ele vai queimar, né? Isso eu estava conversando com ele e eu já tinha passado short para vocês, olha que legal. Então, a gente também precisa ter noção disso. Se isso acontece com você, fica atento. Quando você estiver nervoso, primeiro, evita ligar os seus aparelhos eletrodomésticos para você não sair queimando a tua casa inteira, né? E perceber o que está nervoso é importantíssimo, isso é autorresponsabilidade. Você parar, respirar, sabe? Respira, faz exercícios de respiração. Eu conto até 10, prendo, depois solto. Eu tenho feito isso mesmo, porque é para você também não sobrecarregar o seu corpo com uma eletricidade que as suas células não estão acostumadas a trabalhar sempre. É lógico que o teu organismo está todo adaptado a você, né? Mas é aquela coisa, às vezes num momento que você esteja um pouco mais fragilizado, se você jogar uma corrente elétrica mais forte naquele corpo que naquele momento não tá legal, e a gente come muita besteira, então a gente sobrecarrega nosso fígado, a gente sobrecarrega aqui, sobrecarrega coração.
num momento desse, você pode danificar alguma célula sua e desencadear uma doença, tá? Isso também meu mentor, sentadinho aqui na poltrona, conversou comigo e falou. Eu levei um baita puxão de orelha de um monte de coisas. Então, eu tô ciente das coisas que acontecem e até a explicação. E outra coisa, que eu conversei com vocês, vou aproveitar já que ainda tem uns minutinhos aí para explicar melhor, porque eu botei em shortzinho. A própria questão da gente descarregar. Eu descarrego muito meu celular. Eu descarrego muito. E quando a gente está com... Nós somos potencializados. Quem tem essa facilidade de sair em projeção, os médios em geral, as pessoas que têm esses... que a gente chama de fenômeno sobrenatural, que não tem nada de sobrenatural, tá? Mas é porque a gente trabalha num padrão vibracional um pouco diferenciado da média. E aí o que acontece? Quando a gente não tá bem, a gente também não tá bem, muito forte. É como se o nosso organismo, por isso nós somos muito vampirizados, mas se a gente não estiver bem, nós somos vampirões também, tá? Tem até que tomar cuidado, se você não estiver bem, de chegar perto de uma pessoa doente, para você não deixá-la mais doente. Então, autorresponsabilidade é você se observar, que quando a gente não tá bem, a gente puxa energia da onde vier. Então, são os relógios que param, o celular, a gente puxa a carga do celular, a gente puxa... A bateria que tiver ao nosso redor, vai tudo rapidinho sendo sugado. Então, porque a gente tem essa coisa de se recompor também mais fácil, mais rapidamente. São características próprias, tá? Por isso, eu volto a falar, a raça humana, ela é muito... Nós somos iguais em vários aspectos, mas... na verdade, nós somos semelhantes, né? Mas nós não somos iguaizinhos, nós temos essa diferença. O padrão vibracional da gente, ele é muito... É como se nós tivéssemos muito mais númerozinhos para nos diferenciar, sabe? As outras raças que eu falei que elas são iguais até fisicamente, elas vibram também um diferenciado do outro, mas elas têm menos nuances para se diferenciar, talvez, sei lá, mais ou menos por aí. Nós temos uma infinidade maior de probabilidade de combinações, né? Então, isso nos torna únicos principalmente dentro da nossa galáxia. Também foi dito pelo meu mentor. Bem legal, né? Ele falou bastante de seres extraterrestres, falou bastante das coisas lá de fora, tudo nesse sentido. O que eu tô lembrando, eu tô deixando o vídeo correr para ver se vou lembrando o papo, porque eu acordei agora há pouquinho. Foi assim uma aula batendo papo com ele, mas de uma forma hiper, super casual. Visita de um amigo, que olha, que me deu um plus, me deu uma energia, porque quem falou comigo de manhã, viu o quanto eu tava jururu, e mudou muito, sabe? Então é isso, gente, eu acho que a projeção é fantástica, porque é essa oportunidade de conversar com eles que estão do lado de lá, muitas vezes eles ficam numa agonia danada, querendo passar, querendo transmitir, e quando a gente fica mal, aí mesmo que é difícil eles se comunicarem com a gente. Como eu agora, eu tô aqui em casa, sozinha, tudo bem, não tô sozinha porque tem o celular, a gente se comunica com o mundo inteiro, mas aí quando você fica um pouquinho mais arriado, parece que aquilo, você cada vez mais vai para baixo, aí mesmo fica difícil você se concentrar. Mas um detalhe, viu? Eu tava mal, mas eu não esqueci de fazer uma prece antes de dar minha cochilada aqui, justamente por eu não estar bem. Fiz uma prece e pedi ajuda da espiritualidade. E ela veio. Né? Muito bom. E eu quero que vocês também tenham essa ajuda, viu? Esse é o meu trabalho, de ajudar vocês a encontrar esse caminho para que vocês tenham esse canal maravilhoso de comunicação aí com os nossos amigos espirituais. Tá bom? Bom, mais uma vez, obrigada, era um papo rapidinho aí que a gente tinha. Aliás, eu quero convidar vocês também para que a gente vai ter um evento legal falando de projeção astral no dia 23, 24 e 25 de agosto. Vão ser 3 lives aqui no YouTube falando de projeção astral e autoconhecimento. Vai ser bem legal, é projeção astral sem mistério, o nosso evento que eu quero ajudar vocês mesmo. 3 dias aí a gente falando, tá? De projeção. Então, anota na tua agenda aí, que aí mais pra frente a gente fala. O link vai ficar na descrição do vídeo, depois eu coloco aqui na descrição direitinho aí para você se inscrever nesse evento que vai acontecer ainda esse mês. Mais uma vez, obrigada de coração e fiquem com a luz.